Você já se perguntou se a história que aprendemos é apenas uma fração do que realmente aconteceu? Se, em algum ponto remoto do passado, civilizações inteiras floresceram, atingiram níveis surpreendentes de organização, conhecimento e poder, e simplesmente desapareceram? A ideia de que a humanidade pode ter perdido capítulos inteiros da própria história não é apenas fascinante. Ela toca em algo profundo. A sensação de que ainda há segredos enterrados sob oceanos, desertos e camadas de tempo. Quando falamos de mistérios históricos, não estamos lidando apenas com curiosidades ou lendas populares. Estamos entrando em um território onde mito, memória coletiva e investigação se encontram, formando um mosaico intrigante que desafia certezas e convida à dúvida. E é justamente nesse espaço entre o que sabemos e o que suspeitamos que começa a nossa jornada. Desde as primeiras civilizações, seres humanos registram histórias de terras perdidas, cataclismos globais e conhecimentos que teriam sido apagados por desastres ou conflitos. Essas narrativas aparecem em culturas que nunca tiveram contato entre si, separadas por oceanos e séculos. Povos antigos falavam de grandes dilúvios que redefiniram o mundo. Cidades engolidas pelas águas e eras de ouro que terminaram abruptamente. Seriam apenas metáforas para explicar forças da natureza ou ecos distorcidos de eventos reais, preservados pela tradição oral? Ao longo do tempo, esses relatos foram reinterpretados por filósofos, exploradores e historiadores, cada um tentando separar simbolismo de possível realidade. Mas quanto mais investigamos, mais percebemos que a linha entre mito e história nem sempre é clara, e talvez nunca tenha sido. O fascínio pelos mistérios históricos cresce justamente porque eles ocupam esse espaço de incerteza. A história tradicional se apoia em evidências arqueológicas, documentos e métodos científicos rigorosos. Ainda assim, existem lacunas, períodos pouco compreendidos, artefatos cuja função permanece debatida, mapas que parecem avançados demais para sua época. Essas lacunas funcionam como convites para a imaginação humana. Onde a evidência é escassa, surgem teorias. Algumas são fundamentadas em hipóteses plausíveis, outras caminham para o campo das especulações ousadas. E, curiosamente, mesmo quando explicações científicas são apresentadas, o interesse popular pelos enigmas raramente diminui. Isso revela algo essencial sobre a natureza humana. Nossa mente é naturalmente atraída pelo desconhecido. Mas por que esses mistérios nos capturam com tanta força? Mistérios históricos, nesse sentido, não são apenas relatos do passado, eles funcionam como espelhos que nos convidam a pensar sobre fragilidade, memória e permanência. Outro ponto central é o papel da transmissão cultural. Antes da escrita, o conhecimento era preservado por meio de narrativas orais, mitos e símbolos. Ao longo de gerações, histórias sofrem transformações, exageros e adaptações. Um evento natural como um terremoto ou uma inundação pode se tornar, séculos depois, uma lenda sobre a ira dos deuses ou a queda de um império mítico. Isso não diminui o valor dessas histórias. Pelo contrário, mostra como sociedades tentaram dar sentido a acontecimentos traumáticos. Ao investigar mistérios históricos, não estamos apenas buscando fatos objetivos, estamos explorando como a humanidade construiu significado diante do desconhecido. É importante reconhecer que o estudo desses enigmas exige equilíbrio. O ceticismo científico é fundamental para evitar conclusões precipitadas. Mas o excesso de ceticismo também pode fechar portas para perguntas legítimas. Muitas descobertas arqueológicas importantes surgiram porque alguém decidiu investigar algo considerado improvável. Ao mesmo tempo, teorias que ignoram evidências sólidas podem distorcer a compreensão histórica. O verdadeiro desafio está em manter a curiosidade viva sem abandonar o rigor. Mistérios históricos prosperam justamente nesse diálogo entre imaginação e método, um campo onde perguntas ousadas encontram análises cuidadosas. Também existe um componente psicológico poderoso. Mistérios nos dão a sensação de que o mundo ainda guarda maravilhas inexploradas. Em uma era de satélites, mapas digitais e bancos de dados imensos, a ideia de que algo significativo possa permanecer oculto é profundamente estimulante. Ela reacende o espírito de exploração que marcou grandes momentos da história humana. Cada enigma sugere que ainda há fronteiras invisíveis, não necessariamente geográficas, mas intelectuais esperando para serem atravessadas. Essa percepção transforma o passado em um território vivo, dinâmico e cheio de possibilidades. Além disso, mistérios históricos exercem enorme influência cultural. Livros, filmes e documentários frequentemente exploram essas narrativas, misturando fatos conhecidos com especulação criativa. Embora essas representações nem sempre sejam precisas, elas cumprem um papel importante. Despertam o interesse pelo passado. Muitas pessoas iniciam seu contato com a história
por meio de um enigma intrigante. A curiosidade inicial pode levar a pesquisas mais profundas, incentivando o pensamento crítico. Assim, mesmo teorias controversas podem servir como porta de entrada para o aprendizado desde que acompanhadas de análise responsável. Outro aspecto relevante é a natureza fragmentária da evidência histórica. O que sobrevive ao tempo é apenas uma pequena parcela do que existiu. Materiais orgânicos se decompõem, cidades são reconstruídas, documentos se perdem. A história que conseguimos reconstruir é, inevitavelmente, incompleta. Isso significa que sempre haverá zonas de incerteza, e é nessas zonas que os mistérios florescem. Reconhecer essa limitação não enfraquece o conhecimento histórico. Ao contrário, reforça a importância de continuar investigando, reinterpretando e expandindo nossa compreensão. Ao iniciar esta jornada pelos grandes enigmas do passado, é essencial adotar uma postura investigativa. Não se trata de aceitar qualquer teoria sem questionamento, nem de descartar tudo que pareça incomum. O objetivo é explorar possibilidades, entender contextos e examinar evidências com mente aberta e olhar crítico. Cada mistério é uma oportunidade de exercitar o pensamento histórico, comparar fontes, avaliar hipóteses e reconhecer a diferença entre especulação e conclusão fundamentada. Esse processo não elimina o encanto. Pelo contrário, torna a exploração ainda mais rica. A história é um campo em movimento, e cada geração contribui com novas ferramentas e perspectivas. Por fim, a verdadeira força dos mistérios históricos está na pergunta que eles nos fazem: o quanto realmente sabemos sobre nossas origens? Ao confrontar lacunas e enigmas, somos lembrados de que o conhecimento humano é sempre provisório. Cada resposta abre caminho para novas dúvidas, e é justamente esse ciclo que impulsiona a busca por entendimento. Mistérios não são falhas da história. São motores de investigação. Eles mantêm viva a chama da curiosidade, incentivando-nos a olhar para o passado não como um conjunto fechado de fatos, mas como uma narrativa em constante construção. E é com esse espírito curioso, crítico e aberto que avançamos. Nos próximos momentos, mergulharemos em histórias que atravessaram milênios, relatos de terras submersas, desaparecimentos inexplicáveis e registros que desafiam cronologias estabelecidas. Independentemente das conclusões, cada mistério nos convida a explorar não apenas o que aconteceu, mas como interpretamos o que aconteceu. Porque, no fim das contas, investigar o passado é também investigar a maneira como construímos significado, memória e identidade. A jornada começa agora e o que encontraremos pode dizer tanto sobre nós quanto sobre aqueles que vieram antes. Quando falamos em mistérios históricos, não estamos apenas reunindo histórias curiosas ou lendas antigas para entretenimento. Estamos abrindo uma porta para um território onde o desconhecido desafia a lógica, a memória humana e até a forma como entendemos o próprio passado. Esse panorama geral é essencial porque mostra que os grandes enigmas da história não surgem de maneira isolada. Eles formam um padrão recorrente que atravessa culturas, épocas e continentes. Civilizações separadas por milhares de quilômetros registraram eventos semelhantes. Terras que desapareceram, fenômenos inexplicáveis, conhecimentos aparentemente fora do tempo. Essa repetição levanta uma questão intrigante. Será que esses relatos são apenas coincidências culturais ou ecos fragmentados de acontecimentos reais que marcaram profundamente a humanidade? Ao observar esses mistérios em conjunto, percebemos que eles compartilham uma característica fundamental. Todos surgem em pontos onde o registro histórico se torna incompleto. A história humana não é uma linha contínua perfeitamente documentada. Ela é formada por lacunas, períodos em que evidências se perderam, cidades foram destruídas, ou tradições sobreviveram apenas por meio da oralidade. Nesses breches, a imaginação humana encontra espaço para preencher o vazio. Mas isso não significa que tudo seja invenção. Muitas vezes, mitos preservam memórias simbólicas de eventos reais, como desastres naturais, migrações ou colapsos sociais. O panorama dos mistérios históricos, portanto, é também um mapa dessas zonas de incerteza, regiões onde a investigação ainda está em andamento. Outro elemento que une esses enigmas é o impacto emocional que provocam. Mistérios históricos não são apenas quebra-cabeças intelectuais. Eles despertam uma sensação de maravilhamento. A ideia de que algo grandioso existiu e foi perdido ativa um instinto humano profundo, o desejo de compreender nossas origens. É como se cada enigma fosse uma mensagem enviada do passado, sugerindo que a história é maior e mais complexa do que imaginamos. Esse fascínio não diminui com o avanço da ciência. Pelo contrário, quanto mais aprendemos, mais percebemos a extensão do que ainda não sabemos. O panorama geral dos mistérios revela que a curiosidade humana é um motor constante, impulsionando gerações a investigar o que parece impossível. Também é importante entender como esses mistérios se espalham e se transformam ao longo do tempo. Narrativas antigas passam por interpretações sucessivas, cada época projetando seus próprios medos,
crenças e expectativas sobre elas. Um fenômeno natural pode se tornar uma lenda sobrenatural. Um evento histórico pode ser reinterpretado como prova de tecnologias perdidas. Esse processo de transformação não invalida o mistério. Ele mostra como a cultura molda a memória. Ao analisar o panorama completo, percebemos que cada geração contribui com uma nova camada de significado. Assim, o enigma não é apenas o que aconteceu, mas também como ele foi contado e recontado. O panorama dos mistérios históricos também evidencia a tensão constante entre explicação científica e especulação popular. A ciência trabalha com evidências verificáveis, buscando causas naturais e contextos históricos. Já a imaginação coletiva tende a explorar hipóteses mais ousadas, muitas vezes ignorando limitações metodológicas. Esse contraste cria um diálogo às vezes conflituoso que mantém o tema vivo. Curiosamente, muitos mistérios que hoje parecem resolvidos já foram considerados inexplicáveis. Isso demonstra que o desconhecido é, frequentemente, uma etapa temporária do conhecimento. O panorama geral mostra que a história da investigação humana é marcada por revisões constantes, onde teorias são testadas, descartadas ou refinadas. Outro ponto fundamental é a influência do ambiente natural. Grande parte dos mistérios históricos está ligada a forças da natureza que, no passado, eram incompreendidas. Terremotos, erupções vulcânicas, mudanças climáticas e fenômenos oceânicos moldaram civilizações inteiras. Quando esses eventos eram registrados por sociedades antigas, frequentemente ganhavam interpretações míticas. Ao observar o panorama completo, percebemos que o planeta é um agente ativo da história humana. Muitos enigmas não surgem de ações humanas isoladas, mas da interação entre sociedades e ambientes extremos. Essa perspectiva amplia nossa compreensão, mostrando que o mistério muitas vezes nasce do choque entre experiência humana e forças naturais. Existe também uma dimensão psicológica que sustenta o interesse contínuo por esses temas. Mistérios oferecem uma sensação de descoberta, mesmo quando não há respostas definitivas. Eles convidam o público a participar do processo investigativo, estimulando perguntas e interpretações pessoais. Esse engajamento transforma o espectador em explorador intelectual. O panorama geral revela que a busca por respostas é tão importante quanto as respostas em si. Ao investigar enigmas, exercitamos pensamento crítico, criatividade e capacidade de questionamento, habilidades essenciais para qualquer compreensão histórica profunda. Além disso, os mistérios históricos funcionam como pontes entre disciplinas. Arqueologia, geologia, antropologia, astronomia e história convergem para analisar evidências e hipóteses. Essa interdisciplinaridade é um dos aspectos mais fascinantes do panorama geral. Cada campo oferece ferramentas específicas para decifrar partes do quebra-cabeça. Quando combinadas, essas abordagens ampliam a perspectiva, permitindo interpretações mais completas. O mistério, nesse contexto, deixa de ser apenas um enigma isolado e se torna um ponto de encontro entre diferentes formas de conhecimento. O panorama também mostra como a tecnologia moderna está transformando a investigação histórica. Métodos de datação avançados, escaneamentos subterrâneos e análises digitais permitem revisitar teorias antigas com novos olhos. Descobertas recentes demonstram que locais antes considerados lendas podem ter bases reais. Esse avanço não elimina o mistério, ele o redefine. Cada nova informação gera perguntas adicionais, expandindo o campo de investigação. Assim, o panorama geral é dinâmico. Ele evolui conforme novas evidências surgem, mantendo viva a sensação de exploração contínua. Outro aspecto importante é o papel da narrativa. Mistérios históricos sobrevivem porque são contados de forma envolvente. Histórias de desaparecimentos, civilizações perdidas ou artefatos inexplicáveis capturam a imaginação coletiva. A narrativa não apenas preserva o enigma, ela o amplifica, transmitindo emoção e significado. Ao analisar o panorama completo, percebemos que contar essas histórias é parte essencial da experiência humana. Elas funcionam como veículos de memória, conectando passado e presente por meio de símbolos e metáforas. Também devemos considerar o impacto cultural desses enigmas. Eles influenciam literatura, cinema, arte e até a forma como percebemos a história oficial. O panorama dos mistérios revela que o passado não é apenas um conjunto de fatos. É um campo de interpretação contínua. Quando um enigma ganha popularidade, ele estimula debates, pesquisas e novas perspectivas. Mesmo teorias controversas podem desempenhar um papel positivo ao incentivar investigação e diálogo. O importante é manter a distinção entre especulação e evidência, sem sufocar a curiosidade. Por fim, o panorama geral dos mistérios históricos nos lembra que o conhecimento humano é um processo em construção. Cada geração herda perguntas não respondidas e contribui com novas ferramentas para explorá-las. Mistérios não são falhas da história, são sinais de que ainda há territórios intelectuais
a serem mapeados. Eles nos convidam a olhar para o passado com humildade, reconhecendo que a certeza absoluta é rara, mas a busca por compreensão é infinita. Ao compreender esse panorama, percebemos que cada enigma individual faz parte de uma rede maior de perguntas sobre quem somos e de onde viemos. Não se trata apenas de resolver um mistério específico, mas de entender como o desconhecido molda nossa relação com a história. Esse olhar amplo prepara o terreno para mergulhos mais profundos nos enigmas que exploraremos a seguir. Porque quando reunimos essas histórias em um único panorama, o que emerge não é apenas uma coleção de curiosidades. É um retrato da eterna jornada humana em direção ao entendimento, onde cada mistério é um convite para continuar explorando. Entre todos os mistérios que atravessaram os séculos, poucos exercem tanto fascínio quanto a história de Atlântida. A ideia de uma civilização poderosa, avançada e subitamente destruída por forças naturais, é uma narrativa que ecoa profundamente na imaginação humana. Mas para compreender esse enigma, é preciso retornar ao ponto onde ele foi registrado pela primeira vez, de maneira detalhada. A origem conhecida da história de Atlântida está nos escritos do filósofo grego Platão, no século IV, antes da Era Comum. Não se trata de um relato popular anônimo ou de uma tradição oral difusa. Trata-se de um texto filosófico específico, inserido em diálogos que tinham objetivos morais e políticos claros. E é justamente aí que começa o debate. Atlântida foi uma descrição histórica preservada por gerações, ou uma alegoria criada para transmitir uma lição? Platão menciona Atlântida em 2 diálogos, Timeu e Crítias. Nessas obras ele descreve uma poderosa ilha situada além das colunas de Hércules, expressão que geralmente se refere ao Estreito de Gibraltar. Segundo o relato, Atlântida era maior do que a Líbia e a Ásia Menor juntas, possuía uma organização política complexa e uma riqueza impressionante. Seus habitantes dominavam técnicas avançadas de engenharia, construíam canais circulares e templos monumentais, e mantinham uma marinha formidável. A narrativa afirma que, após tentar expandir seu poder sobre outras regiões, inclusive Atenas, Atlântida foi castigada pelos deuses e afundou no oceano em um único dia e noite de catástrofes. Essa descrição é dramática, detalhada e carregada de simbolismo. No contexto filosófico de Platão, Atlântida surge como contraponto à cidade ideal que ele imaginava. Muitos estudiosos defendem que a história foi criada como uma alegoria moral, uma advertência sobre arrogância, decadência e o perigo do poder sem virtude. Nesse sentido, Atlântida não seria um lugar real, mas uma ferramenta narrativa para ilustrar a fragilidade das sociedades quando se afastam de princípios éticos. No entanto, o nível de detalhe fornecido por Platão gerou questionamentos. Ele afirma que a história teria sido transmitida ao legislador ateniense Solon por sacerdotes egípcios, que a preservaram em registros antigos. Essa afirmação abre espaço para especulação. Estaria Platão registrando uma tradição mais antiga? Ao longo dos séculos, essa pergunta nunca deixou de intrigar estudiosos e exploradores. Durante a Antiguidade, alguns autores aceitaram o relato como possível fato histórico, enquanto outros o consideraram pura ficção filosófica. Já na Idade Média, o interesse diminuiu, mas o Renascimento trouxe nova atenção ao tema, impulsionado pelo espírito de exploração e pela redescoberta de textos clássicos. Com as grandes navegações, a ideia de uma terra desconhecida além do oceano ganhou força. Alguns passaram a associar Atlântida às Américas recém-descobertas, sugerindo que o continente poderia ser o remanescente de uma civilização perdida. O debate sobre a origem do mito também envolve a análise de possíveis inspirações reais. Um dos eventos frequentemente citados é a erupção do vulcão de Tera, na atual ilha de Santorini, por volta do século XVI, antes da Era Comum. Essa explosão devastadora afetou a civilização minoica, que florescia na ilha de Creta. A erupção provocou tsunamis e destruição em larga escala, alterando o equilíbrio de poder na região do Mediterrâneo. Alguns pesquisadores sugerem que memórias desse desastre podem ter sido transmitidas oralmente por gerações, transformando-se na narrativa de uma ilha avançada destruída por forças naturais. Embora essa hipótese seja plausível, não há evidência direta que conecte o evento à história de Platão. Outro ponto relevante é a presença recorrente de mitos de dilúvio em diversas culturas antigas. Povos da Mesopotâmia, da região do Levante e até das Américas registraram histórias sobre grandes inundações que redefiniram o mundo. Essa convergência levanta uma questão intrigante. Será que eventos climáticos extremos no final da última era glacial deixaram marcas profundas na memória coletiva da humanidade? O aumento do nível do mar há cerca de 12.000 anos transformou drasticamente paisagens costeiras, submergindo territórios antes habitados. Se comunidades inteiras foram forçadas a migrar, suas histórias podem ter sobrevivido em forma de mito. Nesse contexto, Atlântida poderia representar uma síntese simbólica dessas memórias. A própria estrutura descrita por Platão, uma cidade organizada em anéis concêntricos de terra e água, também chama atenção.
Ao longo do tempo, exploradores afirmaram ter encontrado formações naturais ou ruínas submersas que lembrariam essa configuração. No entanto, análises científicas frequentemente demonstram que tais estruturas são formações geológicas comuns ou interpretações exageradas de dados limitados. Ainda assim, cada nova alegação reacende o interesse público. Isso revela que o mito de Atlântida não é apenas um relato antigo. Ele é um símbolo duradouro de busca pelo desconhecido. Também é importante considerar o contexto político e cultural da Atenas de Platão. O filósofo viveu em um período de intensa reflexão sobre democracia, poder e decadência. Ao criar uma narrativa em que uma sociedade poderosa é destruída por sua própria arrogância, ele estava dialogando com preocupações reais de sua época. A Guerra do Peloponeso havia enfraquecido Atenas, e debates sobre moralidade e governança eram constantes. Assim, Atlântida pode ter sido uma construção literária com função pedagógica. Contudo, mesmo que tenha começado como alegoria, isso não impede que tenha incorporado elementos de tradições mais antigas. O fascínio contínuo por Atlântida demonstra como mitos podem transcender sua origem. A história foi reinterpretada inúmeras vezes, adaptada a diferentes contextos culturais e utilizada para sustentar teorias variadas. Alguns a associaram a civilizações avançadas pré-históricas, outros a conectaram com ideias esotéricas, ou até especulações sobre visitantes extraterrestres. Embora essas interpretações careçam de base empírica sólida, elas mostram como o mito evoluiu além de seu contexto original. Cada geração projeta suas próprias perguntas e inquietações sobre Atlântida, transformando-a em um espelho das preocupações contemporâneas. No campo acadêmico, a posição predominante é de que Atlântida, conforme descrita por Platão, é uma construção filosófica. No entanto, isso não encerra a discussão. Mesmo como alegoria, o mito oferece informações valiosas sobre pensamento político antigo, sobre a maneira como sociedades lidavam com memória e catástrofe, e sobre como narrativas simbólicas podem ganhar vida própria. A linha entre ficção e memória histórica é muitas vezes complexa. Histórias criadas para ensinar podem incorporar fragmentos de realidade, e eventos reais podem ser transformados em metáforas poderosas. Ao examinar as origens do mito, percebemos que Atlântida não é apenas uma questão de localização geográfica, é uma questão de interpretação histórica. O que exatamente Platão pretendia comunicar? Ele acreditava na historicidade da história que contou, ou utilizou deliberadamente o formato de relato histórico para fortalecer sua mensagem filosófica? Essas perguntas permanecem abertas, e talvez essa seja a razão pela qual o mito continua tão vivo. A ausência de resposta definitiva mantém a narrativa em constante movimento. O estudo das origens de Atlântida também revela algo essencial sobre a natureza humana. Nossa tendência de buscar grandeza no passado, civilizações perdidas simbolizam um ideal de poder, conhecimento e mistério. Elas representam a possibilidade de que a humanidade tenha alcançado níveis extraordinários antes de enfrentar um colapso. Serra como alegoria moral, memória distorcida de um desastre real ou simples criação literária, Atlântida permanece como um dos mais duradouros enigmas da tradição ocidental. E talvez sua maior força não esteja em provar se existiu ou não, mas em continuar nos fazendo perguntar. Se Atlântida não foi apenas uma alegoria filosófica, então surge a pergunta inevitável: onde ela estaria localizada? A descrição de Platão fornece pistas geográficas específicas, mas também ambíguas. Ele afirma que a ilha ficava além das colunas de Hércules, tradicionalmente identificadas como o Estreito de Gibraltar, ponto que conecta o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Essa referência abriu caminho para inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Alguns pesquisadores acreditam que Platão quis indicar uma localização no Atlântico, talvez próxima às Ilhas Açores ou às Canárias. Outros argumentam que a descrição pode ter sido simbólica ou baseada em conhecimento geográfico limitado da época. O debate sobre a geografia de Atlântida é vasto, complexo e repleto de hipóteses que variam entre o plausível e o altamente especulativo. Uma das teorias mais discutidas conecta Atlântida à civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta durante a Idade do Bronze. Essa sociedade era avançada para seu tempo, com arquitetura sofisticada, comércio marítimo ativo e uma cultura rica em arte e simbolismo. Por volta do século XVI antes da Era Comum, a erupção do vulcão Tera, na atual Santorini, provocou uma das maiores explosões vulcânicas registradas na história humana. O impacto foi devastador. Tsunamis atingiram regiões costeiras do Mediterrâneo, cidades foram destruídas, e a estabilidade econômica e política da civilização minoica foi profundamente afetada. Alguns estudiosos sugerem que esse evento pode ter inspirado o relato de uma ilha poderosa destruída subitamente por forças naturais.
A proximidade geográfica e a natureza catastrófica da erupção tornam essa hipótese atraente, embora não exista evidência direta que vincule Creta ou Santorini à descrição exata de Platão. Outra linha de investigação aponta para o Atlântico propriamente dito. Durante os séculos 19 e 20, exploradores e pesquisadores independentes sugeriram que a Atlântida poderia estar associada a ilhas como os Açores, Madeira ou as Canárias. Argumentava-se que essas regiões poderiam ser remanescentes de uma massa continental maior que teria afundado. No entanto, estudos geológicos modernos indicam que não há evidência de um continente submerso de grande escala no Atlântico recente. A teoria da tectônica de placas demonstra que a crosta oceânica naquela região não sustenta a ideia de um continente perdido nos últimos milênios. Ainda assim, o fascínio por essa possibilidade persiste, alimentado por descobertas ocasionais de formações submersas que, à primeira vista, parecem artificiais, mas posteriormente são identificadas como formações naturais. Também existem hipóteses que deslocam a Atlântida para o Mediterrâneo Ocidental, especialmente na região próxima ao sul da Espanha. Alguns pesquisadores propõem que a civilização descrita por Platão poderia estar relacionada à antiga cultura tartéssica, que floresceu na Península Ibérica antes de desaparecer misteriosamente. Escavações arqueológicas revelaram vestígios de uma sociedade sofisticada, com comércio ativo e influência fenícia. A possibilidade de que um evento natural, como um tsunami, tenha devastado parte dessa região, contribui para o debate. No entanto, a cronologia e as descrições geográficas ainda não se alinham perfeitamente com o relato platônico. Há ainda teorias que situam a Atlântida em locais inesperados, como a Antártida. Essa hipótese ganhou popularidade em círculos alternativos durante o século XX, especialmente após especulações sobre mudanças no eixo da Terra ou deslocamentos da crosta terrestre. Contudo, evidências científicas demonstram que a Antártida está coberta por gelo há milhões de anos, muito antes do surgimento de qualquer civilização humana avançada. Embora a ideia de uma Atlântida congelada desperte imaginação, ela carece de base geológica sólida. Ainda assim, a persistência dessa teoria ilustra como o desejo de encontrar a ilha perdida frequentemente ultrapassa os limites das evidências disponíveis. Outra possibilidade explorada por pesquisadores envolve o Mar do Norte. Descobertas arqueológicas revelaram a existência de uma vasta região conhecida como Doggerland, que ligava a Grã-Bretanha ao continente europeu durante a última era glacial. Com o aumento do nível do mar, essa área foi submersa, apagando comunidades humanas que ali viviam. Embora Doggerland não corresponda às descrições detalhadas de Atlântida, sua existência prova que territórios habitáveis foram de fato engolidos pelo oceano. Isso demonstra que a memória de terras perdidas pode ter base em eventos reais, mesmo que não correspondam exatamente à narrativa de Platão. Além das localizações específicas, é fundamental considerar a questão da escala. Platão descreve a Atlântida como maior do que a Líbia e a Ásia Menor juntas, o que sugere uma dimensão significativa. No entanto, estudiosos argumentam que a interpretação dessas medidas pode ter sido exagerada ou mal compreendida ao longo da transmissão textual. Diferenças na tradução de termos antigos e na compreensão das unidades de medida podem ter ampliado a percepção do tamanho real da ilha. Se considerarmos essa possibilidade, a Atlântida poderia ter sido uma região relativamente menor, cuja importância cultural superou sua dimensão geográfica. A análise geológica moderna também contribui para o debate. A ciência demonstra que continentes não afundam subitamente em um único dia, como descrito por Platão. Processos tectônicos ocorrem ao longo de milhões de anos. No entanto, ilhas vulcânicas podem sofrer colapsos significativos, e terremotos submarinos podem gerar tsunamis devastadores. Assim, embora a ideia de um continente inteiro desaparecendo instantaneamente seja improvável, a destruição rápida de uma ilha ou cidade costeira é perfeitamente plausível. Essa distinção é crucial para compreender como eventos naturais podem ter sido reinterpretados de forma dramática ao longo do tempo. Também devemos considerar a possibilidade de que Atlântida não corresponda a um único local específico, mas seja uma síntese de múltiplos eventos e memórias. Platão pode ter reunido relatos de diferentes regiões, combinando-os em uma narrativa coerente com propósito filosófico. Nesse caso, a busca por uma localização exata talvez seja uma tentativa moderna de aplicar critérios geográficos a uma história que tinha intenções mais amplas. Ainda assim, o esforço de investigar hipóteses geográficas não é inútil. Ele estimula a pesquisa interdisciplinar, unindo arqueologia, geologia e história em um diálogo contínuo. Outro elemento relevante é a influência das grandes navegações. Quando exploradores europeus cruzaram o Atlântico e encontraram o continente americano, alguns interpretaram essa descoberta como confirmação indireta do relato de Platão. A existência de terras desconhecidas além do oceano reforçou a ideia de que Atlântida poderia ter sido real. No entanto, a cronologia e as características culturais das civilizações americanas
não correspondem às descrições específicas fornecidas nos diálogos platônicos. Ainda assim, esse momento histórico demonstra como descobertas geográficas podem reavivar mitos antigos. A busca pela localização de Atlântida também revela algo sobre o impulso humano de concretizar o imaginário. Enquanto o mito permanece abstrato, ele pertence ao campo da filosofia e da literatura. Ao tentar situá-lo em mapa, transformamos narrativa em investigação empírica. Esse movimento reflete a transição do pensamento mítico para o científico. Mesmo que a maioria das hipóteses não seja confirmada, o processo de pesquisa amplia o conhecimento sobre as regiões estudadas. Assim, a procura por Atlântida acaba contribuindo para a compreensão real de antigas culturas e fenômenos naturais. No final das contas, as hipóteses geográficas sobre Atlântida permanecem inconclusivas. Nenhuma evidência arqueológica definitiva confirmou a existência da ilha descrita por Platão. No entanto, várias teorias apresentam conexões plausíveis com eventos históricos e geológicos reais. A erupção de Tera, as culturas do Mediterrâneo Ocidental, as terras submersas do norte da Europa, menos todos esses elementos demonstram que a ideia de uma civilização perdida não é completamente fantasiosa. O planeta passou por mudanças dramáticas ao longo da história humana, e comunidades inteiras foram transformadas ou destruídas por forças naturais. Talvez a maior lição das hipóteses geográficas sobre Atlântida não seja encontrar um ponto exato no mapa, mas compreender como mito e realidade podem se entrelaçar. A investigação revela que eventos reais podem inspirar narrativas simbólicas, e que a memória coletiva pode preservar fragmentos de experiências traumáticas. A geografia, nesse contexto, não é apenas cenário, é protagonista da história humana. Oceanos sobem, ilhas emergem e desaparecem, e sociedades se adaptam ou sucumbem. Assim, ao explorar as possíveis localizações de Atlântida, entramos em um campo onde ciência e imaginação dialogam constantemente. A ausência de confirmação definitiva não encerra a busca. Pelo contrário, mantém viva a investigação. Cada nova descoberta arqueológica ou geológica reabre a discussão, oferecendo perspectivas adicionais. E enquanto a Ilha Perdida continuar sem endereço confirmado, Atlântida permanecerá como símbolo de um passado que desafia limites, convidando-nos a olhar para os mapas não apenas como representações fixas, mas como registros em constante transformação. Quando a história de Atlântida ultrapassou os limites da filosofia antiga e entrou definitivamente no imaginário popular, ela deixou de ser apenas um relato intrigante para se tornar terreno fértil para especulação. É nesse ponto que surgem as teorias conspiratórias e interpretações que não apenas tentam explicar a existência da civilização perdida, mas que propõem narrativas alternativas sobre tecnologia, poder e conhecimento oculto. Essas teorias partem de uma premissa sedutora. E se Atlântida não foi apenas uma sociedade antiga, mas uma civilização tão avançada que sua queda redefiniu os rumos da história humana? Essa pergunta funciona como uma centelha que alimenta décadas de hipóteses ousadas, cada uma tentando preencher as lacunas deixadas pela ausência de evidência conclusiva. O núcleo dessas teorias gira em torno da ideia de conhecimento perdido. Segundo essa linha de pensamento, Atlântida teria alcançado um nível tecnológico muito além do esperado para qualquer cultura antiga. Fala-se em fontes de energia desconhecidas, engenharia capaz de manipular forças naturais e sistemas de transporte que desafiam a compreensão moderna. Embora não existam registros arqueológicos que sustentem essas afirmações, a narrativa persiste porque dialoga com uma inquietação profunda. A sensação de que o passado pode ter sido mais sofisticado do que imaginamos. Essa hipótese transforma a Atlântida em símbolo de uma humanidade que teria alcançado grandeza e, por algum motivo, regredido. Outro elemento recorrente nas teorias conspiratórias é a ideia de supressão histórica. Alguns defensores acreditam que evidências da existência de Atlântida teriam sido deliberadamente ocultadas por instituições ou governos para preservar uma narrativa histórica oficial. Essa visão parte da desconfiança em relação à autoridade científica, sugerindo que descobertas que contradizem paradigmas estabelecidos seriam descartadas ou desacreditadas. No entanto, o método científico funciona justamente por meio de revisão e debate público. Descobertas genuínas são analisadas por especialistas independentes, e qualquer evidência sólida tende a ganhar reconhecimento. Ainda assim, a ideia de conhecimento proibido possui forte apelo narrativo, alimentando a percepção de que grandes segredos permanecem escondidos. Muitas dessas teorias também conectam Atlântida a conceitos esotéricos. Alguns afirmam que a civilização teria dominado formas de energia espiritual ou consciência ampliada, utilizando cristais ou estruturas geométricas para canalizar forças naturais. Essas interpretações frequentemente misturam tradições místicas com linguagem científica, criando um discurso que parece técnico,
mas carece de base verificável. A fusão entre ciência e espiritualidade confere à narrativa uma aura de plausibilidade emocional, mesmo quando as evidências materiais são inexistentes. Esse fenômeno demonstra como a mente humana busca padrões e significado, especialmente quando confrontada com o desconhecido. Há ainda teorias que associam Atlântida a visitantes de fora da Terra. Segundo essa perspectiva, a civilização teria sido fundada ou influenciada por inteligências não humanas que compartilharam tecnologia avançada. Essa hipótese se apoia na ideia de que certas realizações antigas seriam impossíveis sem intervenção externa. No entanto, estudos arqueológicos mostram que sociedades humanas foram plenamente capazes de desenvolver arquitetura, matemática e engenharia complexas por conta própria. A atribuição dessas conquistas a agentes externos reflete mais uma tendência cultural de romantizar o passado do que uma análise baseada em evidências. Ainda assim, a narrativa de contato extraterrestre permanece popular porque amplia o mistério e alimenta a imaginação coletiva. Outro aspecto importante das teorias conspiratórias é a reinterpretação de artefatos e estruturas antigas. Formações naturais ou construções históricas são frequentemente apresentadas como provas indiretas de uma civilização avançada desaparecida. Quando analisadas por especialistas, essas alegações geralmente encontram explicações geológicas ou culturais bem documentadas. No entanto, a apresentação seletiva de informações pode criar a impressão de evidência conclusiva. Esse processo evidencia como a percepção pública pode ser influenciada por narrativas envolventes, mesmo quando a análise técnica aponta para conclusões mais simples. Também é comum que essas teorias explorem a ideia de ciclos civilizatórios. Segundo essa visão, a humanidade teria passado por múltiplas eras de ascensão e colapso, com a Atlântida representando um desses picos de desenvolvimento. Catástrofes globais teriam apagado vestígios dessas civilizações, reiniciando o progresso humano. Embora mudanças climáticas e desastres naturais tenham de fato impactado sociedades antigas, não há evidência de uma civilização global tecnologicamente avançada anterior às culturas conhecidas. Ainda assim, a hipótese de ciclos perdidos ressoa porque desafia a narrativa linear de progresso, sugerindo que a história humana pode ser mais complexa do que aparenta. O apelo das teorias conspiratórias também está ligado à psicologia do mistério. Elas oferecem respostas grandiosas para perguntas difíceis, substituindo incerteza por narrativa coesa, em vez de aceitar que certas lacunas históricas permanecem sem solução. Essas teorias propõem explicações completas, mesmo que especulativas. Essa característica satisfaz a necessidade humana de fechamento cognitivo, a tendência de buscar conclusões definitivas diante da ambiguidade. O problema surge quando especulação é apresentada como fato, confundindo entretenimento com investigação histórica. É importante reconhecer que o interesse por essas teorias não é necessariamente negativo. O fascínio por Atlântida frequentemente desperta curiosidade genuína sobre arqueologia, geologia e história antiga. Muitas pessoas começam explorando hipóteses alternativas e acabam se aprofundando em pesquisa acadêmica. Nesse sentido, o mistério funciona como porta de entrada para o aprendizado. O desafio está em manter a distinção entre hipótese e evidência, incentivando o pensamento crítico sem sufocar a imaginação. Outro ponto relevante é o papel da mídia na amplificação dessas narrativas. Livros, documentários e produções audiovisuais frequentemente exploram teorias conspiratórias porque elas oferecem drama e suspense. A apresentação de hipóteses como possibilidades abertas sem afirmar conclusões definitivas pode estimular reflexão. No entanto, quando a linha entre especulação e fato é borrada, o público pode interpretar a ficção como realidade. Esse fenômeno demonstra a importância de contextualizar informações, mostrando que o mistério é parte do processo investigativo, não um substituto da evidência. As teorias conspiratórias sobre Atlântida também revelam algo profundo sobre a relação humana com o passado. Elas expressam o desejo de encontrar grandeza esquecida, de acreditar que a história guarda segredos transformadores. Essa busca não é apenas sobre localizar uma ilha perdida. É sobre questionar limites do conhecimento. Mesmo quando hipóteses não resistem à análise científica, elas cumprem um papel cultural. Mantêm viva a discussão sobre o que sabemos e o que ainda podemos descobrir. No campo acadêmico, a abordagem predominante é cautelosa. Pesquisadores reconhecem que eventos naturais podem ter inspirado mitos de civilizações submersas, mas enfatizam a necessidade de evidência concreta. A ausência de provas arqueológicas de uma Atlântida tecnologicamente avançada não impede o estudo de culturas antigas que realmente existiram e foram impactadas por catástrofes. Ao separar mito de evidência, a ciência não elimina o mistério. Ela o redefine em termos investigáveis.
Talvez o aspecto mais duradouro dessas teorias seja a capacidade de adaptação. À medida que novas descobertas surgem, as narrativas conspiratórias se ajustam, reinterpretando informações para manter a hipótese viva. Esse dinamismo mostra que o mistério não é estático, ele evolui com um contexto cultural. Cada geração projeta suas próprias preocupações e esperanças sobre Atlântida, transformando-se em símbolo de perguntas maiores sobre tecnologia, poder e memória histórica. No fim, as teorias conspiratórias sobre Atlântida não oferecem respostas definitivas, mas revelam muito sobre a mente humana. Elas mostram como buscamos significado, como reagimos à incerteza e como histórias podem ganhar vida própria. Ao explorá-las com olhar crítico, podemos apreciar o fascínio do mistério sem abandonar o compromisso com a evidência. Atlântida, nesse sentido, continua sendo menos um lugar físico e mais um espaço de reflexão, um ponto onde imaginação e investigação se encontram, lembrando-nos de que o verdadeiro valor do mistério está na jornada de questionamento que ele inspira. Diferente de Atlântida, cuja origem remonta à filosofia da Grécia Antiga, o mistério do Triângulo das Bermudas nasce em plena era moderna, em um mundo já dominado por aviões, rádio e tecnologia naval avançada. Ainda assim, mesmo com instrumentos sofisticados e sistemas de navegação cada vez mais precisos, relatos de desaparecimentos inexplicáveis começaram a se acumular em uma região específica do Oceano Atlântico. Essa área, delimitada aproximadamente entre Miami, as Ilhas Bermudas e Porto Rico, passou a ser associada a eventos que desafiaram explicações imediatas. Mas como exatamente surgiu essa fama? E por que essa região, entre tantas outras igualmente movimentadas, tornou-se símbolo de mistério global? O primeiro ponto importante é compreender que o chamado Triângulo das Bermudas não é uma designação oficial reconhecida por organizações marítimas ou aeronáuticas. Trata-se de uma construção popular que ganhou força ao longo do século XX, especialmente por meio de publicações jornalísticas e livros de investigação. Antes de se tornar um fenômeno cultural, os incidentes registrados eram tratados como acidentes isolados, analisados dentro do contexto normal de riscos marítimos e aéreos. Foi somente quando autores começaram a conectar esses episódios, sob uma mesma narrativa, que a região adquiriu identidade mítica. Um dos casos mais citados na consolidação do enigma é o desaparecimento do chamado Voo 19, ocorrido em dezembro de 1945. 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos partiram da Flórida para um exercício de treinamento rotineiro. Durante o voo, relatos indicaram que os pilotos estavam desorientados, acreditando que seus instrumentos de navegação apresentavam falhas. A comunicação por rádio tornou-se confusa e as aeronaves jamais retornaram à base. Um sexto avião, enviado para procurar o esquadrão desaparecido, também sumiu pouco depois da decolagem. O episódio causou grande repercussão e alimentou a percepção de que algo incomum ocorria naquela região. Contudo, ao analisar registros históricos, percebe-se que condições meteorológicas adversas estavam presentes naquele dia. Tempestades súbitas são comuns no Atlântico, e erros de navegação podem ocorrer quando pilotos perdem referências visuais e magnéticas. Ainda assim, o fato de múltiplas aeronaves desaparecerem simultaneamente reforçou o impacto psicológico do evento. A ausência de destroços encontrados imediatamente contribuiu para a aura de mistério. No entanto, é importante lembrar que o oceano é vasto e profundo, capaz de ocultar evidências físicas por décadas. Antes mesmo do voo 19, já havia relatos de incidentes marítimos na região. Um dos mais conhecidos envolve o navio USS Cyclops, que desapareceu em 1918 com mais de 300 pessoas a bordo. A embarcação transportava minério e seguia a rota conhecida, quando simplesmente deixou de enviar comunicações. Nenhum pedido de socorro foi registrado e nenhum destroço confirmado foi encontrado. O desaparecimento ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, o que gerou especulações sobre possíveis ataques inimigos. Contudo, investigações posteriores sugerem que sobrecarga estrutural e condições climáticas severas podem ter contribuído para o desastre. O que torna esses casos particularmente intrigantes é a combinação de fatores: falhas de comunicação, ausência de sobreviventes e a dificuldade em localizar vestígios concretos. Em um mundo acostumado a relatórios detalhados e registros técnicos, a falta de explicações imediatas cria espaço para conjecturas. E foi exatamente esse espaço que autores e jornalistas exploraram nas décadas seguintes. Nos anos 1950 e 1960, artigos começaram a compilar diferentes incidentes, apresentando-os como parte de um padrão. A partir daí, o Triângulo das Bermudas deixou de ser apenas uma região geográfica e passou a ser percebido como zona anômala. É essencial compreender o contexto histórico desse período. A segunda metade do século XX foi marcada por intensa corrida tecnológica, Guerra Fria e avanço da exploração espacial. Ao mesmo tempo, a sociedade vivia sob tensão nuclear e medo do desconhecido. Mistérios envolvendo desaparecimentos em uma área do oceano
dialogavam com esse clima cultural. A ideia de forças invisíveis ou fenômenos inexplicáveis encaixava-se no imaginário de uma era que explorava fronteiras científicas, mas ainda enfrentava limitações técnicas significativas. Outro fator relevante é o aumento do tráfego marítimo e aéreo na região. O Caribe e o Sudeste dos Estados Unidos sempre foram rotas comerciais importantes. Quanto maior o volume de embarcações e aeronaves, maior a probabilidade estatística de acidentes. Contudo, quando esses eventos são apresentados fora do contexto estatístico, podem parecer extraordinários. O cérebro humano tende a buscar padrões, mesmo quando eles surgem de coincidências naturais. Assim, a concentração de incidentes foi interpretada como evidência de algo incomum, em vez de reflexo de intenso fluxo de transporte. A construção do enigma também envolveu omissões e exageros. Alguns relatos populares incluíram incidentes que ocorreram fora da área tradicionalmente delimitada, ou apresentaram detalhes imprecisos. Em certos casos, informações sobre condições climáticas ou falhas técnicas foram minimizadas para reforçar o aspecto misterioso. Isso não significa que os desaparecimentos não tenham ocorrido, mas destaca como a narrativa foi moldada ao longo do tempo. A repetição de histórias em livros e programas de televisão consolidou a imagem do Triângulo das Bermudas como um local onde as leis conhecidas pareciam falhar. Ao mesmo tempo, investigações oficiais e análises científicas continuaram a examinar os casos individualmente. Estudos apontam que a região está sujeita a tempestades tropicais, correntes marítimas complexas e variações magnéticas naturais. A proximidade com a corrente do Golfo pode dispersar rapidamente destroços, dificultando buscas. Além disso, antes da era do GPS, a navegação dependia de instrumentos suscetíveis a erros humanos e interferências naturais. Esses fatores oferecem explicações plausíveis para muitos dos incidentes registrados. Ainda assim, o surgimento do enigma não pode ser explicado apenas por dados técnicos. Ele envolve elementos culturais, psicológicos e midiáticos. O Triângulo das Bermudas tornou-se um símbolo do desconhecido moderno, uma prova de que, mesmo em tempos de tecnologia avançada, ainda existiam zonas de incerteza. Essa percepção é poderosa porque desafia a crença de que o progresso científico elimina completamente o mistério. Em vez disso, sugere que o desconhecido apenas muda de forma. Também é importante notar que outras regiões do mundo apresentam índices semelhantes de acidentes marítimos e aéreos, mas não adquiriram a mesma reputação. Isso indica que o fenômeno do Triângulo das Bermudas está mais ligado à narrativa construída do que a uma anomalia estatística extraordinária. A consolidação do mito ocorreu porque histórias específicas ganharam destaque e foram conectadas em sequência, criando sensação de padrão coerente. O surgimento do enigma moderno, portanto, é resultado de múltiplos fatores convergentes: incidentes reais, contexto histórico, interpretação midiática e necessidade humana de encontrar significado em eventos trágicos. Cada desaparecimento acrescentou uma camada narrativa, fortalecendo a percepção de que algo singular acontecia naquela área. Mesmo quando explicações plausíveis foram apresentadas, o imaginário coletivo já estava consolidado. Hoje, décadas após os eventos mais emblemáticos, o Triângulo das Bermudas continua presente na cultura popular. Ele é citado em livros, filmes e debates, mantendo viva a aura de mistério. No entanto, análises contemporâneas indicam que a região não apresenta taxas de acidentes significativamente superiores às de outras áreas com tráfego intenso. Isso não elimina o impacto histórico dos casos individuais, mas sugere que o enigma surgiu mais da forma como as histórias foram contadas do que de fenômenos inexplicáveis. Ao compreender o surgimento do mistério, percebemos que o Triângulo das Bermudas não é apenas um local geográfico. É um exemplo de como eventos reais podem ser transformados em narrativa coletiva, ganhando significado simbólico. Ele representa a tensão entre tecnologia e natureza, entre progresso e imprevisibilidade. E talvez essa seja a sua verdadeira força: lembrar-nos de que, mesmo em um mundo mapeado por satélites e monitorado por sistemas digitais, ainda existem histórias que desafiam explicações imediatas. Não porque as leis físicas deixem de funcionar, mas porque nossa compreensão é sempre parcial e sujeita à revisão. Quando um mistério ganha fama mundial, a primeira reação costuma ser imaginar forças extraordinárias atuando nos bastidores. No entanto, a ciência segue um caminho diferente. Em vez de partir do extraordinário, ela investiga o que é observável, mensurável e repetível. No caso do Triângulo das Bermudas, décadas de análises técnicas, relatórios marítimos e estudos meteorológicos revelam que muitos dos eventos considerados inexplicáveis podem ser compreendidos por meio de fatores naturais e humanos combinados. Isso não diminui o impacto das histórias, pelo contrário. Mostra como a realidade pode ser tão complexa quanto qualquer narrativa de ficção. Um dos elementos mais importantes para entender os incidentes na região é a meteorologia. O Atlântico Ocidental é uma área de intensa atividade climática. Tempestades tropicais podem se formar rapidamente, alterando visibilidade, pressão atmosférica e padrões de vento.
em questão de minutos. Para embarcações e aeronaves, especialmente em épocas anteriores à tecnologia de navegação moderna, essas mudanças repentinas representavam riscos significativos. Um piloto que perde referência visual em meio a nuvens densas pode sofrer desorientação espacial, fenômeno em que o cérebro interpreta incorretamente movimento e posição. Em condições extremas, isso pode levar a decisões equivocadas, agravando a situação. Além das tempestades, a região é influenciada por uma poderosa corrente oceânica, conhecida como Corrente do Golfo. Essa massa de água quente se desloca em alta velocidade pelo Atlântico, afetando o clima e o comportamento do mar. Para embarcações, a corrente pode alterar rotas planejadas, dificultar a navegação e dispersar rapidamente destroços em caso de acidente. Esse último ponto é crucial. Quando vestígios desaparecem com rapidez, a percepção pública tende a associar o evento ao mistério, quando na verdade se trata de dinâmica oceânica natural. Outro fator frequentemente discutido envolve variações magnéticas. A navegação tradicional depende de bússolas que respondem ao campo magnético terrestre. Essas ondas, formadas por interferência construtiva entre diferentes sistemas de ondas, podem atingir alturas impressionantes e surgir sem aviso prévio. Um navio surpreendido por uma onda dessa magnitude pode sofrer danos severos ou até naufragar rapidamente. Embora raras, essas ocorrências são documentadas em diversos oceanos, incluindo a área associada ao Triângulo das Bermudas. A combinação de tempestades e correntes intensas aumenta a probabilidade de condições marítimas extremas. No campo aeronáutico, a turbulência atmosférica desempenha papel semelhante. Correntes ascendentes e descendentes podem afetar a estabilidade de voo, especialmente em aeronaves menores ou menos equipadas. Antes da era do radar meteorológico avançado, pilotos tinham acesso limitado a informações em tempo real sobre formações de tempestade. Isso significa que muitos voos históricos enfrentaram condições severas sem aviso adequado. A ausência de comunicação constante comum em décadas passadas ampliava a dificuldade de coordenação de resgates. A análise estatística também oferece perspectiva importante. Quando pesquisadores examinam registros de acidentes marítimos e aéreos na região, descobrem que a taxa de incidentes não é significativamente maior do que em outras áreas de tráfego intenso. O que diferencia o Triângulo das Bermudas é a concentração de atenção midiática. Ao reunir casos de diferentes épocas sob uma mesma narrativa, cria-se a impressão de padrão extraordinário. No entanto, quando cada evento é analisado individualmente, surgem explicações compatíveis com riscos normais de navegação. Outro aspecto relevante é o erro humano. Navegação, seja marítima ou aérea, envolve decisões constantes baseadas em informações parciais. Fadiga, comunicação falha e interpretação incorreta de dados podem contribuir para acidentes. Em ambientes desafiadores, pequenos equívocos se acumulam rapidamente. A ciência da segurança operacional demonstra que a maioria dos incidentes resulta de múltiplos fatores interligados, não de uma única causa isolada. Essa perspectiva sistêmica ajuda a compreender por que eventos complexos podem parecer misteriosos à primeira vista. Há ainda hipóteses científicas relacionadas a fenômenos geológicos, como liberações de gás metano do fundo oceânico. Em teoria, grandes bolhas poderiam reduzir a densidade da água, afetando a flutuabilidade de embarcações. Experimentos laboratoriais demonstram que tal fenômeno é possível em condições específicas. Contudo, evidências de liberações em escala suficiente para causar acidentes frequentes na região são limitadas. A hipótese permanece interessante do ponto de vista teórico, mas não é considerada explicação predominante para os incidentes históricos. O avanço tecnológico transformou profundamente a investigação desses eventos. Satélites meteorológicos, sistemas de posicionamento global e comunicação digital reduziram drasticamente a incerteza operacional. Hoje, pilotos e capitães têm acesso a dados em tempo real sobre clima, rotas e condições oceânicas. Isso não elimina riscos. O ambiente natural continua imprevisível, mas permite respostas mais rápidas e informadas. O contraste entre incidentes históricos e operações modernas reforça a ideia de que muitos desaparecimentos passados estavam ligados a limitações tecnológicas da época. Também é importante reconhecer o papel da percepção humana. O cérebro tende a destacar eventos incomuns e ignorar ocorrências rotineiras. Quando histórias de desaparecimento são repetidas e dramatizadas, elas ganham peso simbólico. A ciência cognitiva mostra que essa tendência faz parte do funcionamento normal da mente. Buscamos padrões para dar sentido ao mundo. No contexto do Triângulo das Bermudas, essa inclinação contribuiu para a construção de uma narrativa que amplifica o extraordinário. A investigação científica não busca eliminar o fascínio do mistério, mas contextualizá-lo.
ao examinar fatores meteorológicos, oceanográficos e humanos. Pesquisadores constroem um quadro coerente que explica grande parte dos incidentes. Isso não significa que cada caso seja simples ou totalmente resolvido. A natureza raramente oferece respostas absolutas, mas indica que as leis físicas conhecidas são suficientes para compreender a maioria dos eventos. Outro ponto essencial é a comparação com outras regiões marítimas. Áreas como o Mar do Norte ou o Pacífico Ocidental apresentam condições igualmente desafiadoras e históricos de acidentes semelhantes. A diferença está na narrativa cultural associada. Enquanto o Triângulo das Bermudas se tornou símbolo de mistério, outras regiões permanecem enquadradas como riscos operacionais normais. Essa distinção demonstra como a interpretação cultural influencia a percepção de perigo. A ciência também destaca a importância da documentação histórica. Muitos relatos populares apresentam detalhes imprecisos ou omitidos. Ao revisar registros oficiais, pesquisadores frequentemente encontram explicações que foram ignoradas em narrativas sensacionalistas. Esse processo de revisão não diminui a tragédia dos eventos, mas esclarece circunstâncias reais. Transparência e análise crítica são fundamentais para separar mito de evidência. No panorama geral, as explicações científicas convergem para uma conclusão consistente. O Triângulo das Bermudas é uma região de intensa atividade natural e tráfego humano, onde riscos conhecidos se manifestam de forma complexa. Tempestades, correntes oceânicas, variações magnéticas e erro humano formam um conjunto de fatores que, combinados, podem produzir incidentes dramáticos. Talvez o aspecto mais interessante dessa análise seja perceber que o mistério não desaparece, ele se transforma. Em vez de forças inexplicáveis, encontramos a complexidade da interação entre natureza e tecnologia. Cada incidente é um lembrete de que o ambiente natural permanece poderoso e, em certa medida, imprevisível. A ciência não remove o senso de admiração, ela o redireciona para a compreensão profunda dos mecanismos envolvidos. Assim, ao explorar as explicações científicas, entendemos que o verdadeiro enigma não está em leis físicas quebradas, mas na maneira como interpretamos eventos raros. O Triângulo das Bermudas deixa de ser palco de fenômenos sobrenaturais e passa a ser exemplo de como a investigação racional pode iluminar histórias envoltas em dramatização. E talvez essa seja a maior lição. O desconhecido não é um vazio a ser preenchido por medo, mas um convite permanente à curiosidade, à análise e à busca por entendimento. Existe um mapa que desafia a lógica histórica. Um documento que parece ter sido desenhado com informações que simplesmente não deveriam existir no início do século XVI. Um mapa que, até hoje, divide estudiosos, alimenta teorias e provoca uma pergunta desconfortável. E se o passado soubesse mais do que imaginamos? Estamos falando do enigmático mapa de Piri Reis. No ano de 1929, durante trabalhos de reorganização no antigo Palácio Topkapi, em Istambul, um fragmento de pergaminho foi redescoberto. O que parecia apenas mais um documento otomano revelou-se algo extraordinário. Tratava-se de parte de um mapa mundi desenhado em 1513 por um almirante otomano chamado Piri Reis. À primeira vista, nada além de um mapa antigo, mas bastou analisá-lo com atenção para que surgisse o mistério. O mapa mostra com notável precisão a costa oeste da África, a costa leste da América do Sul e partes do Caribe. Isso por si só já seria impressionante, considerando que havia apenas 2 décadas desde a primeira viagem de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. Mas o que realmente chocou os pesquisadores foi a presença de uma massa de terra ao sul que muitos interpretaram como sendo a Antártida, representada séculos antes de sua descoberta oficial. A Antártida só seria oficialmente avistada em 1820. E o mais intrigante, no mapa de Piri Reis, essa suposta representação aparece sem a camada de gelo que cobre o continente há milhares de anos. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que o mapa poderia ter sido baseado em fontes muito mais antigas, talvez provenientes de civilizações desconhecidas ou perdidas. O próprio Piri Reis escreveu anotações no mapa explicando que não o havia criado do zero. Ele afirmou ter utilizado cerca de 20 mapas diferentes como base, incluindo mapas árabes antigos e até um mapa atribuído a Cristóvão Colombo. Segundo ele, seu trabalho foi uma compilação de conhecimentos já existentes, mas isso apenas intensifica o mistério. De onde vieram esses mapas anteriores? Se os mapas utilizados por Piri Reis eram antigos, quão antigos poderiam ser? Alguns estudiosos especularam que poderiam ter origem na Antiguidade Clássica, talvez até na lendária Biblioteca de Alexandria. Outros foram ainda mais longe, sugerindo que poderiam ter sido herdados de uma civilização avançada anterior às conhecidas pela história oficial. Na década de 1950, o professor Charles Hapgood trouxe ainda mais combustível para o debate. Ele argumentou que o mapa demonstrava um conhecimento avançado de projeções cartográficas
e sugeriu que certas partes poderiam ter sido copiadas de mapas muito mais antigos, possivelmente da última era glacial. Suas teorias chegaram a ser discutidas até por Albert Einstein, que escreveu o prefácio de um de seus livros. Mas é importante entender que nem todos concordam com essas interpretações. Muitos historiadores defendem que o mapa não representa a Antártida, mas sim uma extensão distorcida da América do Sul. Segundo essa visão, as aparentes coincidências seriam resultado de erros de projeção e da limitada compreensão geográfica da época. E aqui reside o verdadeiro fascínio do mapa de Piri Reis. Ele está situado exatamente na fronteira entre o plausível e o extraordinário. De um lado, a explicação convencional. Do outro, a possibilidade de que existam lacunas gigantescas em nosso entendimento do passado. Outro ponto intrigante é o nível de detalhamento da costa brasileira. O mapa mostra curvas e formações costeiras com uma precisão surpreendente para a época. Isso levanta a questão: como essas informações foram obtidas tão rapidamente após as primeiras expedições europeias? Teriam exploradores anteriores já mapeado essas regiões em segredo? O Oceano Atlântico no mapa também apresenta ilhas e detalhes que misturam realidade e lenda. Algumas ilhas representadas simplesmente não existem. Outras parecem ter sido baseadas em relatos de navegadores que misturavam observação com imaginação. O mapa é ao mesmo tempo científico e mítico, uma fotografia de uma era em que o mundo conhecido estava se expandindo rapidamente, mas ainda carregava sombras do desconhecido. O fragmento que possuímos hoje é apenas uma parte do mapa original. Isso significa que talvez nunca saibamos o que mais ele mostrava. Talvez outras regiões do mundo estivessem representadas com a mesma precisão enigmática. Talvez houvesse ainda mais elementos capazes de reescrever nossa compreensão da cartografia antiga. Independentemente das interpretações mais ousadas, o fato é que o mapa de Piri Reis revela algo fundamental. A história do conhecimento humano é muito mais complexa do que uma simples linha reta de progresso. Informações podem ser perdidas e redescobertas, fragmentadas e reinterpretadas ao longo dos séculos. O mapa também nos lembra que os navegadores do passado operavam em um mundo de incertezas extremas. Eles cruzavam oceanos sem saber exatamente o que encontrariam. E ainda assim, registravam, desenhavam, compilavam. Cada mapa era uma tentativa de organizar o caos do desconhecido. Talvez o maior mistério não seja se o mapa mostra ou não a Antártida. Talvez o verdadeiro enigma seja entender como civilizações antigas compartilhavam informações, como mapas circulavam entre culturas distantes e como o conhecimento podia viajar silenciosamente através dos séculos. O mapa de Piri Reis permanece como um símbolo dessa zona cinzenta da história. Ele não prova a existência de uma civilização perdida, não confirma teorias grandiosas, mas também não permite que descartemos facilmente suas peculiaridades. Ele nos obriga a olhar para o passado com humildade, a reconhecer que ainda existem perguntas sem respostas, e a admitir que às vezes um simples pedaço de pergaminho pode desafiar séculos de certezas. No fim, o mapa de Piri Reis não é apenas um documento cartográfico. Um convite para questionar, investigar e reconsiderar o que achamos que sabemos sobre a história da exploração humana. E talvez essa seja sua maior força. Não oferecer respostas definitivas, mas manter viva a chama da curiosidade, porque enquanto existirem mapas impossíveis, existirão também fronteiras invisíveis esperando para serem redescobertas. No coração de um dos desertos mais secos do planeta, existe um enigma tão vasto que só pode ser plenamente observado do céu. São linhas que cortam o solo há séculos, formando figuras gigantescas que parecem ter sido desenhadas para olhos que nunca caminharam sobre a terra. As linhas de Nazca não são apenas marcas antigas no deserto, são um dos maiores mistérios arqueológicos já registrados. E a pergunta que ecoa desde sua redescoberta moderna continua a mesma. Quem criou esses desenhos colossais e por quê? As linhas de Nazca estão localizadas no sul do Peru, espalhadas por centenas de quilômetros quadrados. Se você estiver no chão olhando ao redor, elas parecem apenas sulcos rasos na terra, talvez até insignificantes. Mas quando você sobe, quando ganha altitude, a perspectiva muda completamente. Formas impressionantes se revelam. Animais, figuras humanas, espirais, trapézios e linhas perfeitamente retas que se estendem por quilômetros. Algumas dessas figuras, como o famoso boviflora ou aranha, têm mais de 100 metros de comprimento. Não são rabiscos aleatórios. São composições deliberadas, planejadas com uma precisão que desafia nossas expectativas sobre culturas antigas. Esses geoglifos foram criados de uma forma surpreendentemente simples, mas genial. O povo Nazca removeu a camada superficial de pedras escuras e oxidadas do deserto, expondo um solo mais claro logo abaixo. Esse contraste criou as linhas que, por causa do clima extremamente seco e da quase total ausência de vento e chuva na região, permaneceram visíveis por séculos. A própria sobrevivência dessas marcas é parte do mistério.
Elas parecem ter sido feitas para durar, para atravessar o tempo. A civilização responsável por essas obras foi o povo Nazca, que floresceu na região aproximadamente entre 200 a.C. e 600 depois de Cristo. Essa era uma cultura avançada para sua época. Eles desenvolveram técnicas agrícolas sofisticadas para sobreviver no deserto, criaram uma cerâmica elaborada e tinham um profundo entendimento do ambiente árido em que viviam. No entanto, eles não deixaram para trás nenhuma explicação direta sobre as linhas. Não há registros escritos, nem tradições orais que sobreviveram para nos contar o propósito desses desenhos monumentais. E esse silêncio histórico abriu espaço para séculos de especulação. Uma das primeiras hipóteses, e que fez muito sentido na época, defendia que as linhas tinham uma função astronômica. Alguns pesquisadores acreditavam que os traçados se alinhavam com as posições do Sol, da Lua ou de estrelas específicas, funcionando como um gigantesco calendário a céu aberto. Essa ideia ganhou força porque muitas culturas antigas observavam o céu como parte central de sua vida religiosa e agrícola. Era assim que eles marcavam as estações, os tempos de plantio e colheita. Contudo, análises posteriores mostraram que apenas uma pequena parte das linhas possui alinhamentos astronômicos consistentes. Isso enfraqueceu a teoria de um grande observatório celeste, embora não a tenha eliminado completamente. Talvez a astronomia fosse parte da resposta, mas não a resposta inteira. Outra interpretação, que tem ganhado cada vez mais força entre os arqueólogos, sugere que as linhas de Nazca tinham um propósito ritual. Para o povo que habitava uma região tão seca, a água era sinônimo de vida e sobrevivência. Algumas pesquisas indicam que certos geoglifos estão ligados a fontes de água subterrâneas e a antigos sistemas de irrigação. As linhas poderiam então representar caminhos cerimoniais, que eram percorridos durante rituais para pedir aos deuses por fertilidade, chuva e prosperidade. Nesse contexto, os desenhos não eram para serem vistos de cima, mas sim para serem percorridos a pé, numa espécie de peregrinação. Eles seriam uma expressão simbólica de fé, uma tentativa de dialogar com as forças naturais que eles consideravam sagradas. Mas claro, o que realmente alimentou o imaginário popular foram as interpretações mais ousadas. Desde o século XX, teorias alternativas propuseram que as linhas seriam nada menos que pistas de pouso ou sinais destinados a visitantes de origem não terrestre. Essa ideia, popularizada por autores como Erich von Däniken, ganhou o mundo por causa da escala gigantesca dos desenhos e da aparente dificuldade de criá-los sem uma perspectiva aérea. Afinal, como eles poderiam desenhar uma aranha de 45 metros com tanta precisão sem poder vê-la de cima? No entanto, experimentos modernos demonstraram que é perfeitamente possível produzir figuras semelhantes usando apenas ferramentas simples, como estacas e cordas, um bom planejamento geométrico e equipes coordenadas. Não é necessária tecnologia avançada, apenas conhecimento e organização. Ainda, a questão permanece intrigante. Por que criar imagens tão grandes que só podem ser plenamente apreciadas de cima, se eles não podiam voar? A resposta pode estar menos na visualização completa do desenho e mais na experiência de sua construção. Para os Nazca, o ato de desenhar no solo, o processo em si, poderia ter sido tão importante quanto o resultado final. Caminhar pelas linhas, participar de sua criação e manutenção, talvez fosse parte essencial de suas práticas religiosas ou sociais, unindo a comunidade em um propósito comum. O estudo das linhas de Nazca também revelou a impressionante capacidade organizacional dessa civilização. Criar figuras em escala monumental exige planejamento, coordenação e um conhecimento geométrico sofisticado. Linhas retas que se estendem por quilômetros sem desviar indicam técnicas de alinhamento muito cuidadosas. Isso demonstra que os Nazca não eram apenas artistas, mas também engenheiros e matemáticos, capazes de transformar o ambiente ao seu redor em uma imensa tela para sua linguagem visual. Outro ponto fascinante é a diversidade das figuras. Algumas representam animais que eram importantes para eles, como macacos, aranhas e beija-flores, que podem ter simbolizado forças espirituais ou elementos da natureza. Outras formas são puramente geométricas, como trapézios e espirais, sugerindo um sistema simbólico complexo que ainda não compreendemos completamente. Cada figura parece contar uma história, uma parte de sua visão de mundo, uma história que o tempo quase apagou, mas que ainda ressoa através das marcas deixadas no solo. E o mistério só aumenta. Descobertas recentes, feitas com o uso de drones e tecnologia de mapeamento por satélite, identificaram centenas de novos geoglifos que permaneceram ocultos por séculos. Alguns deles são menores e ainda mais antigos, sugerindo que a tradição de criar linhas no deserto evoluiu ao longo do tempo. Isso mostra que o fenômeno não foi um evento isolado, mas sim parte de uma prática cultural que durou gerações e gerações, mudando e se adaptando. O que torna as linhas de Nazca especialmente fascinantes é essa combinação única de arte, engenharia
e espiritualidade. Elas não se encaixam facilmente em uma única categoria. São ao mesmo tempo expressão cultural, uma possível ferramenta para rituais e uma demonstração de organização social avançada. Esse caráter multifacetado impede explicações simples, e talvez seja exatamente isso que mantém o enigma tão vivo e cativante. Também é importante considerar o impacto psicológico que essas figuras tinham na própria população. Imagine viver em uma paisagem aparentemente infinita de areia e pedra, e saber que, sob seus pés, invisível à sua escala, existe um desenho colossal que conecta você aos seus ancestrais e aos seus deuses. Essa consciência coletiva poderia reforçar a identidade cultural, o sentimento de pertencimento e a conexão com algo muito maior do que o indivíduo. As linhas transformam o próprio território em uma grande narrativa. Apesar de décadas de pesquisa, nenhuma teoria isolada conseguiu explicar completamente todas as características das linhas de Nazca. Elas parecem resistir a interpretações definitivas, como se carregassem múltiplos significados sobrepostos. Talvez fossem, ao mesmo tempo, rituais, simbólicas e práticas. Talvez seu verdadeiro propósito fosse conhecido apenas por aqueles que participaram de sua criação, um conhecimento que desapareceu com o tempo. O deserto peruano preservou essas marcas incríveis, mas não preservou as vozes daqueles que as criaram. O silêncio que envolve as linhas de Nazca é tão poderoso quanto a sua escala. Elas são um lembrete de que as civilizações antigas possuíam complexidades que ainda estamos apenas começando a decifrar. Hoje as linhas de Nazca continuam a ser estudadas, protegidas como Patrimônio Mundial da Unesco, e reinterpretadas. Cada nova descoberta acrescenta mais uma peça a um quebra-cabeça que talvez nunca seja completo. Elas nos convidam a olhar além das explicações fáceis e a aceitar que certos mistérios não existem para serem totalmente resolvidos, mas sim para expandir nossa percepção do que a humanidade já foi capaz de criar. Talvez o maior legado das linhas de Nazca não seja a resposta para seu propósito, mas a pergunta que elas continuam a provocar em nós. Elas nos lembram que o ser humano, em todas as épocas, sempre buscou dialogar com o mundo de maneiras monumentais, deixando mensagens inscritas na própria paisagem. E enquanto essas linhas permanecerem gravadas no deserto, continuarão desafiando gerações a perguntar: o que levou uma civilização antiga a transformar o chão em linguagem? E por que essa mensagem ainda ecoa com tanta força através do tempo? Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. 8. Approxima. Durante séculos, a humanidade explicou o desconhecido com mitos, lendas e narrativas que buscavam preencher lacunas na compreensão do mundo. Mistérios antigos eram vistos como evidências de forças sobrenaturais, civilizações perdidas ou intervenções além da capacidade humana. Porém, à medida que o conhecimento científico avançou, muitas dessas explicações começaram a ser reavaliadas. Surge então uma pergunta provocadora: quando a ciência desmonta um mistério, ela destrói o encanto, ou revela uma compreensão ainda mais profunda da realidade? A ciência moderna não nasceu com a intenção de eliminar o mistério, mas de investigá-lo com método. Observação, experimentação e repetição passaram a substituir suposições. Esse processo transformou a forma como interpretamos fenômenos históricos considerados enigmáticos. Aquilo que antes parecia impossível começou a ser analisado sob lentes técnicas, arqueológicas e matemáticas. E, frequentemente, descobriu-se que o extraordinário não desaparece. Ele apenas muda de forma. Quando teorias conspiratórias surgem para explicar artefatos antigos ou eventos inexplicáveis, elas revelam algo profundamente humano: nossa tendência de buscar narrativas grandiosas diante do desconhecido. A ciência entra nesse cenário como uma ferramenta de filtragem, não para ridicularizar hipóteses, mas para testá-las. Esse processo pode parecer, à primeira vista, um declínio das teorias mais fantásticas. No entanto, sob outra perspectiva, trata-se de uma evolução ou refinamento da curiosidade humana. Um dos papéis centrais da ciência moderna é mostrar que o passado era habitado por sociedades altamente engenhosas. Civilizações antigas dominaram engenharia, astronomia e matemática com níveis de sofisticação que muitas vezes subestimamos. Quando um mistério é analisado com rigor técnico, frequentemente revela não a presença de algo impossível, mas a impressionante capacidade humana de adaptação e inovação. O que parecia inexplicável se torna prova de criatividade histórica. Isso não significa que todos os enigmas tenham sido resolvidos. Pelo contrário, cada resposta científica frequentemente gera novas perguntas. Escavações revelam artefatos inesperados,
Técnicas modernas de datação revisam cronologias inteiras. Modelagens digitais permitem reconstruções que desafiam interpretações anteriores. O conhecimento científico não é estático, ele se corrige, se ajusta e se expande, e é justamente essa característica que mantém o espírito do mistério vivo. Há também um aspecto psicológico nesse processo. Quando uma explicação científica substitui uma teoria conspiratória popular, pode surgir a sensação de perda, como se o mundo se tornasse menos mágico, mas essa percepção ignora algo essencial. Compreender os mecanismos por trás de um fenômeno não elimina sua grandiosidade. Saber como algo foi feito pode aumentar a admiração pela inteligência humana envolvida. A ciência moderna também funciona como ponte entre passado e presente. Ao aplicar novas tecnologias a mistérios históricos, ela não apenas esclarece eventos antigos, ela redefine nossa relação com a história. O que antes era visto como lenda passa a ser entendido como herança cultural concreta. Isso fortalece a conexão entre gerações, mostrando que o progresso humano é uma continuidade, não uma ruptura. Outro ponto crucial é que a ciência não pretende encerrar debates, mas qualificá-los. Teorias alternativas podem inspirar investigação, mas precisam ser confrontadas com evidências. Esse diálogo entre imaginação e método é saudável. Ela impulsiona o descobertaos, corrige equívocos e amplia horizontes. O verdadeiro avanço não ocorre quando o mistério desaparece, mas quando nossa capacidade de explorá-lo se torna mais sofisticada. Talvez o maior equívoco seja enxergar ciência e mistério como opostos. Na realidade, eles coexistem. A ciência não destrói o fascínio. Ela o reorganiza. Ela nos mostra que o universo é frequentemente mais complexo e surpreendente do que qualquer teoria conspiratória poderia imaginar. A diferença é que esse maravilhamento agora se apoia em evidências, não apenas em especulação. No fim, o papel da ciência moderna não é apagar histórias intrigantes, mas revelar o quanto ainda temos a aprender. Cada explicação conquistada amplia o território do desconhecido. O mistério não desaparece, ele se desloca. E nesse movimento contínuo entre pergunta e descoberta, encontramos a verdadeira essência da curiosidade humana. Assim, o que alguns chamam de declínio das teorias é na verdade a evolução do conhecimento. Não é o fim do encantamento, mas sua transformação. Porque compreender o mundo com mais profundidade não o torna menor, torna-o infinitamente mais extraordinário. Os grandes mistérios históricos não permanecem vivos apenas porque não foram totalmente explicados. Eles sobrevivem porque continuam influenciando a forma como pensamos, criamos e imaginamos o mundo. Civilizações desaparecidas, mapas enigmáticos, construções monumentais e fenômenos não resolvidos atravessam gerações como ecos persistentes de um passado que se recusa a ficar em silêncio. E é justamente nesse diálogo entre história e imaginação que nasce a influência cultural desses enigmas. Quando um mistério antigo entra no imaginário coletivo, ele deixa de ser apenas um objeto de estudo arqueológico e passa a ocupar um espaço simbólico. Histórias sobre civilizações perdidas, tecnologias esquecidas ou fenômenos inexplicáveis alimentam narrativas modernas que aparecem em livros, filmes, séries e jogos. Essas interpretações não buscam apenas reconstruir o passado, elas o reinterpretam, moldando-o de acordo com as ansiedades, desejos e curiosidades do presente. Essa influência cultural revela algo profundo sobre a natureza humana. A necessidade de contar histórias que ampliem nossa percepção da realidade. Mistérios históricos oferecem um terreno fértil para isso. Eles funcionam como pontes entre o que sabemos e o que imaginamos. Mesmo quando a ciência propõe explicações sólidas, o fascínio permanece, porque o mistério não é apenas um problema a ser resolvido, é uma fonte de inspiração criativa. Ao longo do século XX e início do XXI, o interesse popular por enigmas históricos cresceu junto com os meios de comunicação. Documentários, romances históricos e produções audiovisuais transformaram temas arqueológicos em fenômenos culturais globais. O público não consome apenas informação, menos consome narrativa. Cada mistério é apresentado como uma jornada de descoberta, um convite para participar de uma investigação que mistura fatos, hipóteses e imaginação. Essa popularização tem um efeito duplo. Por um lado, desperta interesse genuíno pela história e pela ciência. Pessoas que talvez nunca se interessassem por arqueologia passam a buscar conhecimento por meio dessas histórias intrigantes. Por outro lado, a dramatização pode distorcer fatos, criando versões romantizadas ou conspiratórias que competem com explicações acadêmicas. Ainda assim, essa tensão faz parte do processo cultural, é o reflexo de uma sociedade tentando equilibrar fascínio e evidência. A influência cultural dos mistérios históricos também molda a identidade coletiva. Civilizações antigas e eventos enigmáticos frequentemente são incorporados ao orgulho nacional ou regional. Monumentos, tradições e narrativas passam a representar heranças simbólicas que conectam o presente ao passado. Mesmo quando envolvem incertezas,
Essas histórias reforçam a sensação de continuidade histórica. No campo artístico, os mistérios funcionam como metáforas poderosas. Eles simbolizam o desconhecido, a busca por significado e o limite da compreensão humana. Escritores e cineastas utilizam esses temas para explorar questões filosóficas. O que sabemos sobre nossa origem? O quanto da história foi perdido? Até onde vai a capacidade humana de interpretar o passado? Assim, o mistério deixa de ser apenas histórico e se torna existencial. Outro aspecto importante é a influência educacional. Quando o enigma histórico desperta curiosidade, ele frequentemente serve como porta de entrada para estudos mais profundos. Jovens estudantes podem começar interessados em uma história intrigante e, a partir daí, desenvolver interesse por ciência, história ou antropologia. Nesse sentido, o mistério atua como catalisador de aprendizado. A cultura digital ampliou ainda mais esse fenômeno. Fóruns, vídeos, podcasts e comunidades online transformaram a investigação histórica em experiência coletiva. Pessoas discutem teorias, compartilham descobertas e reinterpretam evidências em escala global. Esse ambiente colaborativo mistura entretenimento e pesquisa, criando novas formas de engajamento cultural com o passado. Entretanto, a influência cultural dos mistérios também exige responsabilidade. Narrativas sensacionalistas podem reforçar desinformação quando apresentadas como fatos incontestáveis. Por isso, o diálogo entre cultura popular e ciência torna-se essencial. O ideal não é eliminar o fascínio, mas contextualiza ou permitir que a imaginação conviva com a evidência. No plano psicológico, esses enigmas satisfazem uma necessidade humana fundamental, a de explorar o desconhecido. Eles lembram que a história não é um arquivo fechado, mas um campo em constante revisão. Cada descoberta arqueológica, cada nova análise científica reabre perguntas antigas. Essa dinâmica mantém a curiosidade viva e sustenta o interesse cultural ao longo do tempo. Talvez o elemento mais duradouro dessa influência seja a maneira como ela redefine nossa relação com o passado. Mistérios históricos nos lembram que civilizações antigas eram complexas, criativas e capazes de feitos extraordinários. Ao reconhecer isso, ampliamos nossa compreensão do potencial humano passado e presente, se conectam em uma narrativa contínua de adaptação e invenção. No fim, a influência cultural dos enigmas históricos não reside apenas nas respostas que buscamos, mas nas perguntas que continuamos fazendo. Eles persistem porque representam o espaço onde conhecimento e imaginação se encontram. Esse espaço não é um erro da história, é parte essencial da experiência humana. E enquanto houver perguntas sem resposta, haverá histórias sendo contadas, teorias sendo debatidas e gerações sendo inspiradas. O legado cultural dos mistérios históricos não é apenas sobreviver ao tempo, é renovar constantemente o desejo humano de compreender, explorar e imaginar. Ao longo desta jornada, percorremos territórios onde história e mistério caminham lado a lado. Exploramos mapas que desafiam explicações convencionais, civilizações que deixaram marcas monumentais, e enigmas que sobreviveram séculos sem respostas definitivas. Mas, acima de tudo, testemunhamos algo maior do que qualquer teoria isolada: a persistência da curiosidade humana. Cada pergunta levantada ao longo dessa história não representa uma falha do conhecimento, o motor que impulsiona a humanidade a seguir investigando. Mistérios históricos não existem apenas como quebra-cabeças a serem resolvidos, eles funcionam como espelhos que refletem nossa necessidade de compreender o mundo e nosso lugar dentro dele. Quando olhamos para essas narrativas antigas, não estamos apenas examinando o passado, estamos confrontando os limites do que sabemos hoje. E é nesse encontro entre certeza e dúvida que nasce o verdadeiro fascínio. A história raramente é linear. Ela é construída por camadas de interpretação, redescoberta e revisão. O que hoje parece inexplicável pode amanhã ser compreendido sob uma nova luz. Ainda assim, mesmo quando uma resposta surge, o encanto não desaparece. Pelo contrário, ele se transforma. Cada explicação abre portas para perguntas mais profundas, ampliando o horizonte do que consideramos possível. Essa dinâmica revela algo essencial. O mistério não é o oposto do conhecimento. Ele é parte do processo de aprender. Civilizações antigas deixaram registros que continuam nos desafiando porque carregam complexidades que ultrapassam explicações simples. Ao investigar esses vestígios, não estamos tentando reduzir o passado, estamos expandindo nossa percepção da criatividade, engenhosidade e imaginação humanas. Também aprendemos que teorias, debates e hipóteses fazem parte de um diálogo contínuo entre imaginação e evidência. A ciência não elimina o encanto, ela o aprofunda. Cada ferramenta moderna aplicada ao estudo do passado nos mostra que a realidade histórica é frequentemente mais surpreendente do que qualquer especulação. O extraordinário não desaparece quando é compreendido. Ele se torna mais significativo. Ao refletir sobre tudo o que foi explorado, percebemos que o verdadeiro legado desses enigmas
não está apenas nas respostas que buscamos, mas na mentalidade que eles despertam. Eles nos ensinam a questionar, a investigar e a aceitar que o desconhecido é uma força criativa. Essa postura investigativa não pertence apenas aos cientistas ou historiadores. Ela faz parte da experiência humana. Há também uma dimensão profundamente inspiradora nessa jornada. Cada civilização que deixou um mistério para trás demonstra que o desejo de criar, registrar e comunicar atravessa gerações. Essas marcas são mensagens enviadas através do tempo. Mesmo que não compreendamos completamente seu significado, reconhecemos a intenção humana por trás delas. A vontade de ser lembrado, de participar de algo maior do que o presente imediato. O passado, portanto, não é um território fechado. Ele é um campo vivo de interpretação. Mistérios persistem porque a história é uma conversa contínua entre o que foi e o que ainda pode ser descoberto. Essa conversa não tem um ponto final, apenas novos capítulos. E talvez essa seja a maior lição desta jornada. A busca por respostas é tão valiosa quanto as respostas em si. O mistério nos mantém atentos, curiosos e humildes diante da vastidão do conhecimento humano. Ele nos lembra que sempre haverá algo além do que já entendemos e que é justamente isso que torna a exploração tão poderosa. Ao encerrar essa narrativa, fica a certeza de que o fascínio pelo desconhecido continuará impulsionando novas descobertas. Cada geração reinterpretará esses enigmas à luz de seu próprio tempo, trazendo perspectivas inéditas. O passado permanecerá vivo não apenas como memória, mas como fonte inesgotável de investigação e imaginação. Portanto, quando pensamos nesses mistérios, não devemos vê-los como problemas pendentes, mas como convites permanentes à curiosidade. Eles nos chamam a olhar mais fundo, a questionar com coragem e a reconhecer que o conhecimento é um processo em constante evolução. E enquanto houver perguntas sem resposta, a jornada continuará. Porque o verdadeiro espírito da história não reside em encerrar mistérios, mas em manter-los vivos o suficiente para inspirar novas buscas, novas ideias e novas descobertas. Se essa exploração despertou algo em você, curiosidade, admiração ou vontade de investigar, então ela cumpriu seu propósito. A história não termina aqui. Ela continua em cada pergunta que você faz, em cada nova descoberta que surge e em cada tentativa humana de compreender o mundo. O passado permanece aberto, o futuro continua incerto. E entre esses dois extremos existe um espaço infinito para a curiosidade humana florescer. É nesse espaço que nascem as grandes descobertas, e é nele que a jornada do conhecimento segue, sem fim.